Vamos dar início, meninas, então, ao segundo módulo. Olha só, gente, eu dei uma esfumaciada com a tinta amarelo pele aqui nas peças e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai e depois equilibrar essa esfumaciada aí na perninha, tá? Eu usei a esponja, né? E a tinta amarelo pele. Então, eu coloco a tinta aí na esponja, aperto bem para a esponja absorver. E aí, gente, eu vou só passando assim nas peças, tá? Para ela ir pegando um tom de pele. E depois, essas irregularidades eu conserto com o pincel, vou mostrar para vocês. Então, a gente vai passando e vai procurando uma certa igualdade, tá? E vai colocando mais tinta na esponja conforme for tendo a necessidade, tá? Assim, aperta na esponja e vai passando dessa maneira, tá? Em todas as peças nós vamos fazer isso, tá? Nos dois bracinhos, nas duas perninhas, passando, procurando uma certa igualdade, tá? No rostinho, nós vamos passar também. No rostinho, a gente passa só um pouquinho com cuidado, porque a gente vai passar mesmo com o pincel. Então, é só para dar uma esfumaciadinha, tá? Então, vai ficar assim, olha, dessa maneira, só bem pouquinho, passa um pouquinho nas orelhas. E vou passar no corpinho também, tá? Olha só, vou dar uma esfumaciadinha no corpinho também. Agora, com o pincel, tá? Esse meu pincel, que é um pincel grosso, que eu uso para fazer as bochechinhas, então eu vou fazer a correção, tá? Das partes que ficaram mais claras, mais escuras. Então, eu vou passar assim no pescocinho, nessas partes que tem dobrinhas. Nos rostinhos, olha só, nos dois lados das bochechinhas também eu vou passar, dando uma esfumaciadinha também assim pro meio da cabecinha, né? Eu vou passar para ficar aquele tonzinho mais de pele, assim, no rostinho também. Vou passar um pouquinho também nas orelhinhas, né? Dar uma igualada, a gente já tinha batido aí com a esponja. Então, olha só, o rosto eu não forço muito, porque depois ela tem a bochecha, né? A bochechinha que a gente vai fazer rosada. Então, eu só dou igualada aqui no corpinho mesmo. Agora eu vou dar uma igualada nas partes, né? Bracinhos, perninhas, nesses furinhos, né? Que a esponja não pega. Então eu entro, passo nos furinhos, deixo até eles mais fortes um pouquinho. E vou dando uma igualada aí com o pincel, tá? Nos lugares que ficaram mais branquinhos.
nas mãozinhas, aí nos furinhos, dou uma igualada aí nos dedinhos e vou fazendo o mesmo processo. Nesses locais que tem dobrinhas. Agora, meninas, eu vou pegar essa tinta rosa chá para fazer mais um sombreadinho. Bom, meninas, então, agora com o rosa chá, eu vou fazer mais um esfumaciadinho aqui para dar uma avermelhadinha, bem de leve, né? Bem suave, aqui mais nas bolinhas, nos furinhos, no joelhinho. Então, assim, olha, bem pouquinho. Vou fazer aqui também no bracinho, né? Nos furinhos, nas dobrinhas. Então, assim, bem de leve mesmo, só para dar uma esfumaciadinha, cotovelinho, joelhinho, né? Nessas partezinhas assim, para dar um ar mais humano, né? Para ficar bem bonitinho. Nas dobrinhas também fica bonitinho, fazer um pouquinho de esfumaciado, desse avermelhadinho. Então, assim. Agora, no rostinho, então a gente vai fazer as bochechinhas, né? Então, eu vou limpar bem aqui o meu pincel e vou, então, esfumaciar as duas bochechinhas, as duas laterais aí do rostinho. Agora, meninas, eu vou pegar uma rodelinha do tecido aí da malha de algodão e eu vou fazer um alinhavo ao redor dessa rodelinha para fazer o narizinho da nossa boneca. E agora aqui no meinho, eu vou colocar um pouquinho de enchimento e vou puxar, então, para ficar ali a bolinha do nariz, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui o enchimento, faço assim, né? Amontou bem ele, faço uma bolinha, coloco ali no meinho e vou puxar, colocando ele para dentro. Com a tesoura, eu vou empurrar esses pedacinhos de tecido que ficam sobrando ao redor, tá? Se vocês conseguirem empurrar esses tecidinhos para dentro, fica legal também, né? Daí é só puxar e costurar. Se não, tem que cortar um pouquinho, né, desse excesso aí, para não ficar aparecendo na hora da colocação aí no rostinho da boneca. Então, olha só, eu consegui, coloquei para dentro e agora eu dou uns pontinhos e vou acertando o narizinho para ele ficar aí bem redondinho. Agora eu vou ver a localização aqui, onde eu vou colocar o meu narizinho, mais ou menos aqui, olha, na direção das orelhas. E eu vou medir aqui com o dedo para ver se está bem centralizado e vou começar a costurar. Então, eu vou pegar uma vez na cabecinha, uma vez no narizinho,
uma vez na cabecinha, uma vez no narizinho, e eu vou fazendo a volta toda e vou prendendo o narizinho, então, aqui no rostinho da boneca. Agora eu vou entrar aqui no narizinho, olha, um pouquinho mais para cima, da onde eu costuro, e puxo. E eu vou fazer que nem um furinho ali no narizinho. Saio um pouquinho para lá, entro do outro lado e também entro no narizinho um pouquinho acima. Pouquinho acima, saio lá em cima, né? E vou puxar, então, fazendo o outro buraquinho do nariz. Bom, gente, a minha linha tá curta, eu vou ter que pôr mais linha, né? Para fazer, repetir esse processo de fazer o furinho do nariz, porque ele tem que ficar, olha, bem reforçado. Esse aqui eu já vou fazer para vocês verem. Olha só, tem que fazer umas 2 vezes para ele ficar mais marcadinho, tá? E depois a gente costura aqui em cima. Então, eu coloquei mais linha na agulha, porque eu vou então reforçar o outro buraquinho do nariz. Então, ficou assim, e agora eu dou uns pontinhos aqui em cima, para tirar as imperfeições, né, que a gente fica indo e vindo. Então, eu dou uma empurradinha e vou pegando o narizinho, cabecinha, para dar um acabamento aí em cima. Então, vai ficar assim, tá? O narizinho, então, já colocadinho. Agora, gente, eu vou dar uma esfumaciadinha também, aí com o rosa chá, no narizinho e na partezinha de cima aí do narizinho dele, tá? Então, é só uma esfumaciadinha mesmo, só para dar uma corzinha no nariz, né? Para ele acompanhar, então, a corzinha aí da bochechinha. Bom, agora, gente, eu vou fazer então a colocação dos bracinhos e das perninhas articuladas. Então, vou utilizar aqui a linha 10 de pipa, tá? No final desse vídeo, então, gente, bem lá no final, então, aonde eu vou colocar também o vídeo da costura, né, do fechamento de braços e pernas, que é o pontinho invisível, eu também vou colocar um vídeo que é de braços e pernas articulados, que é para vocês assistirem também, para quem tem dúvida na colocação de braços e pernas articulados, porque esse vídeo ele é exclusivo para fazer esse tipo de trabalho, tá? Então, olha só, gente, eu vou passar a linha na agulha dupla, tá? Então, são 2 linhas. E eu coloco uma boa quantidade, porque tem que dar para ir, voltar, né? Para prender bem aí o braço articulado e a perna também. E vão ficar 4 linhas na agulha, tá? Então, olha só, vão ficar 4 linhas, que é para ficar bem reforçado mesmo. Essa agulha que eu utilizo, gente, é a agulha de boneca, aquela agulha grande que eu tenho à venda na loja, tá? Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp e comprar uma agulha dessas. Gente, eu vou dar um pontinho aqui, tá? Um pouquinho abaixo do pescoço.
Eu vou posicionar, então, o meu bracinho aqui, olha, com o dedão, então, para o lado de dentro. E aqui, gente, por dentro do bracinho, olha, eu vou passar a minha agulha. E vou entrar lá no corpinho, saindo do outro lado, mais ou menos na mesma direção que eu entrei do lado de cá. Então, eu acerto bem o bracinho, não deixo nenhuma linha virada, né? Acerto direitinho ele ali do outro lado. E vou, então, colocar o outro bracinho desse lado. Olha só, o dedãozinho, então, para cima, entro aqui pelo lado de dentro. E vou, então, posicionar meu bracinho aí, entrando no corpinho novamente, e vou sair atrás lá do outro bracinho. Então, confiro para ver se estão certinho para dar uma puxadinha. Agora eu vou fazer um reforço. Olha só, vou entrar novamente no bracinho, saio ali na frente, entro no corpinho novamente. E, na verdade, eu vou repetir, né, o processo para reforçar, né, para o bracinho ficar aí bem firme. Vou sair então ali na frente. Vou entrar também no outro bracinho, saio atrás, retorno agora por dentro do corpinho. Vou sair do outro lado e fazer o arremate. Bom, eu arremato algumas vezes, tá? Para ficar bem firme. Então, prontinho, a colocação do bracinho. Agora, nós vamos à colocação das perninhas, que é a mesma coisa, tá, gente? Vou repetir, então, todo o processo aí na colocação da perninha. Então, olha, mais ou menos aqui é a distância. Então, vou dar um pontinho aqui na lateral, né? Aí do corpinho, ó, 3 dedinhos para cá. Vou posicionar a perninha, então, aqui do lado certo, entro aqui. Então, agora, gente, eu vou começar todo o processo igual da colocação dos braços, né? Olha só, tudo igualzinho. Não embaralho as linhas, né? Não enrolo, porque senão fica difícil depois de puxar. Saio do outro lado, então, no mesmo local, né, que eu entrei com com o primeiro pontinho. E é isso, gente, acerto direitinho aqui para não enrolar a linha. E vou posicionar agora a minha outra perninha aqui. Então, vou passar, né, aqui por dentro da perninha. Entro no corpinho e vou sair atrás lá da outra perninha. Então, posicionei aqui a perninha e agora, gente, vou fazer aquele reforço, né? Igual eu fiz lá no bracinho. Então, passo mais uma vez, entro no corpinho, saio do outro lado, passo na outra perninha, entro no corpinho novamente e venho arrematar desse lado, tá? Vou fazer isso, então, todo o mesmo processo. Então, prontinho, né, gente? Pode fazer um biguinho, aí vai ficar muito a gosto, tá? Olha, gente, agora eu vou, olha, puxar e arrematar. Então,
dou uma boa puxadinha aqui na perna, tá? A perna eu forço ela bem para ficar bem firminha. Então, fiz o arremate, olha só, ficou então as perninhas e os bracinhos, então, articulados. Pronto, gente, então essa parte concluímos, tá? Vamos para o próximo passo. Colocação dos olhos, pode ser bolinha, pode ser pintado. Vou fazer também a boquinha afundadinha, assim, para vocês verem. Então, vamos lá. Bom, meninas, eu vou dar início aqui fazendo a boquinha, tá? Eu vou fazer a boquinha com vocês. Então, aqui em cima da cabecinha, eu entro aqui e dou um pontinho, tá? Eu vou marcar a minha boquinha, olha só, com o alfinetinho, bem no meinho aqui do nariz. Então, eu vejo bem o meinho do nariz, olha, desço em linha reta e coloco o meu alfinetinho para fazer a boquinha, porque a boquinha, ela tem que ficar, olha, bem no meinho, né? Então, eu vou entrar aqui com a agulha por dentro da cabeça e vou sair com ela aí aonde tá o alfinetinho. E agora eu vou voltar. Então, eu não entro no mesmo furinho, tá? Eu vou um pouquinho para cima e entro e saio aqui aonde eu comecei dando os pontinhos. Então, eu puxo para fazer ali o formato da boquinha e arremato ali no topo da cabeça. Então, vai ficar assim a boquinha, tá? Agora, gente, eu vou fazer a colocação dos olhos, tá? Vou terminar aqui o meu arremate, então, da boquinha, para já passar a linha e fazer os olhinhos. Eu vou colocar 2 bolinhas, tá? Pode pintar também, se vocês acharem melhor, tá? Eu vou colocar bolinhas. Primeiramente, eu vou marcar aqui aonde eu vou fazer a colocação dos meus olhinhos com bolinhas, com alfinetes de bolinhas, tá? Então, olha só, eu marco um dedinho para lá, um dedinho para cá e coloco os alfinetinhos, olha só. Então, fica certinho, né, os olhinhos, então, aí na mesma direção. Eu vou pegar, gente, aqui na parte de trás, eu vou, então, dar um pontinho. Primeiramente, eu vou fazer só um afundamento ali da região, a região dos olhos, né? Ali onde eu coloquei, então, a bolinha do alfinete. Então, eu vou entrar com a linha lá e vou fazer um afundamento primeiro, para não ficar forçando muito o plástico do botãozinho e ele arrebentar depois com o tempo, né? Na bonequinha. Então, eu afundo primeiro, assim não força tanto o botãozinho na hora de colocar o botão. Então, eu afundo aqui primeiro. Olha só, vou sair aqui com a agulha e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a boquinha. Tá vendo? Saio um pouquinho do lado, entro e saio lá atrás da cabeça. Da mesma maneira que eu fiz a boquinha, né? Que a boquinha eu saí mais em cima, aqui eu tô saindo mais no meio da cabeça. Então, eu faço esse afundamento, né? Eu puxo, afundo ali o olhinho e aqui atrás eu faço então um arremate. Saio ali do outro lado da cabeça para fazer o afundamento, então, agora do outro olhinho, tá? O de lá nós já afundamos, agora eu vou afundar do lado de cá. Então, sai um pouquinho de lado
Entro lá e vou arrematar, então, ali atrás. Prontinho. Então, afundei aí os 2 olhinhos. E agora sim, eu vou fazer a colocação dos botõezinhos pretos. Então, eu vou aqui dar pontinho. Então, eu vou repetir todo o processo, só que fazendo a colocação do olhinho, né? Dou o pontinho, entro lá, vou sair lá no furinho, bem no furinho, né? Que a gente fez ali o afundamento. E já vou colocar, então, o botãozinho aqui. Eu passo a agulha, então, olha só, o botãozinho ele tem uma argolinha, eu passo a agulha por dentro e vou entrar. Gente, botãozinho tem à venda também na loja, tá? Pelo WhatsApp. Esse botãozinho preto eu tenho também. Então, eu acerto direitinho aqui o botãozinho, não pode deixar a linha enrolar, tá? Porque a linha enrolada, aí o olhinho fica frouxo. Então, olha só, eu acerto bem o olhinho para ele ficar bem firme, dou uma puxadinha e dou um pontinho e arremato aqui atrás, tá? Agora eu saio aqui do outro lado para a colocação do outro olhinho. Então, eu vou entrar aqui e vou sair lá no furinho, né, para colocar o outro olhinho. Então, vou repetir, gente, todo o mesmo processo aí de colocação. Então, colocamos também aí os olhinhos. Agora, vamos à pintura, tá? Da boquinha e dos olhinhos. Eu vou utilizar para pintar a boquinha o rosa bebê. Para fazer a base, né, da boquinha, eu faço com rosa bebê. Depois eu utilizo também o rosa chá na boquinha. Utilizo o pincelzinho, pelo de Marta. Eu vou fazer, olha, uma curvinha na parte de cima com o rosa bebê. E vou fazer uma curvinha também na parte de baixo com o rosa bebê. Dou uma preenchida aí nesse buraquinho aí da boquinha. E agora, com o rosa chá, eu vou fazer então um reforço ali da cor para a boquinha ficar assim mais aparente, né? Misturando com o rosa bebê, a boca não fica tão forte, porque por ser um bebê, né? A gente tem que fazer uma boquinha assim mais suave, né? Num tomzinho mais suave. E agora embaixo uma curvinha menor. Vou colocar mais um pouquinho do rosa bebê aqui para dar uma clareada. Achei que ficou um pouco escuro. Porque é bebezinho, né? E bebezinho, a boquinha é bem suavezinha mesmo. Então, pronto, ficou assim minha boquinha. Agora eu vou pintar os olhinhos. Eu vou utilizar a tinta preta. Bom, eu vou fazer um risquinho na lateral para dar um aspecto assim mais oriental, né? Tem aquela bolinha do olho bem viva.
né? Então eu vou dar uma puxadinha assim para a lateral e vou fazer mais uns cíliozinhos aí para dar um acompanhamento. Então vai ficar assim. E vou fazer igual do outro lado. Então ficou assim, e eu vou fazer também uma sobrancelha nele. Eu vou fazer em terra queimada, é um tom escuro de marrom, mas para sobrancelha eu acho que fica melhor do que o preto em si. Então, o rostinho ficou assim, está prontinho. Vamos então agora à colocação do cabelinho. Bom, meninas, eu vou utilizar no cabelinho dessa boneca uma peruquinha. Olha, dessas peruquinhas aqui eu vou utilizar, eu tenho na loja aí para comprar pelo WhatsApp. Então, gente, ela tem uma franjinha na frente. Então, essa franjinha eu vou posicionar, então, para frente, né? No rostinho da boneca, como se fosse o cabelinho de franjinha. Então, eu acerto bem, gente, o cabelinho, tá? Aí na cabecinha, coloco o elastiquinho da peruquinha atrás da orelha. E eu começo prendendo bem aí, olha, bem atrás da orelhinha. Então, eu dou uns pontinhos, olha, puxo aqui a redinha com o elastiquinho e eu dou uns pontinhos aí atrás da orelhinha, dos dois lados da boneca, para já estar posicionando essa peruca aí no lugar que ela vai ficar. Bom, então eu vou dar o pontinho aqui desse lado e vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, eu acerto aqui também e também dou um pontinho. Aqui, gente, na peruquinha, ela vai ficar sobrando aqui embaixo. Ela fica um pouco grande na cabecinha da boneca. Então, a gente vai puxar as redinhas, olha. Tá vendo? Ela é feita de redinhas. Então, a gente vai puxando as redinhas, fazendo as redinhas irem se encontrando. Porque assim vai ficando mais cabelo, né, na cabecinha. E olha só, a redinha, aí eu venho, olha, eu puxo essa aqui por cima, olha, e prendo e dou os pontinhos. Assim vai ficar mais cabelo na cabecinha, não vai ficar tantos espaços aí com redinha, vazios no meio da cabecinha da boneca. Então, eu prendo aí, mais para me baseando, né? E depois, então, eu vou prender mesmo bem direitinho. A gente vai costurando tudo. A gente vai olhando e costurando. Olha só. Agora aqui eu vou puxar esse outro aqui por cima. Olha só, empurra a redinha por baixo e puxo o cabelinho por cima. Deixa eu mostrar para vocês aqui melhor, ver se eu consigo mostrar melhor. Mas não tem segredo, né, gente? É só ir puxando esses espaços vazios e também porque fica xoxa a peruca na cabeça, vocês vão sentir. E aí a gente puxa a parte da redinha, né? Da onde tá preso o cabelinho. Então, por cima, olha só a redinha aí, tá? Tem essas redinhas. Então, olha só, a gente puxa assim, olha. Enfia por baixo e põe por cima, olha só. Aqui. E prende. Então, esse é todo o processo que nós vamos fazer aí na cabecinha. Todos os lugares que a gente conseguir, então, fazer isso, e vai preenchendo, não vai ficando buraco no meio da cabecinha da boneca de cabelo, vai ficando tudo bem preenchido.
Então, agora eu vou puxando e vou dando pontinho, puxando e dando pontinho, vou prendendo, tá? Então, eu arrematei e vou prender do outro lado também. Agora eu vou olhando, gente, aonde está assim, olha, mais solto, eu também puxo e vou dando pontinho, tá? Não posso deixar assim, cabelo xoxo, né, solto na cabecinha. Então é só a gente enfia por baixo a redinha, segura e vai dando pontinho. Então vamos fazendo isso em todos os lugares que a gente for achando aí na cabecinha que tiver xoxo, tá? Então, olha só, eu tô ajeitando. Então, dessa maneira, olha, não deixando xoxo. Xoxo que eu digo, gente, é aquele cabelo solto, né? Fica a redinha solta ali, meio pendurada em cima da cabeça. Então, ali, quando eu vejo, eu vou dando pontinho. Então, eu vou fazendo isso, vou assim, verificando por toda a cabecinha dela. Viro de um lado, do outro, eu vou verificando. Aqui na frente, gente, eu também ajeito e dou uns pontinhos. Vou de um lado, prendendo até perto da orelhinha e vou do outro lado, então prendo toda essa volta, né, do cabelinho aí na cabecinha dela. E prendo do outro lado também, olha. Agora eu vou começar aqui da orelhinha e vou encontrar lá no meio, prendendo tudo. Então, vou dar mais uma verificada. Olha, aqui também eu achei um lugar meio xoxo. Então, vou prender também. Vou dar uma vasculhada aqui para ver. Olha, vou dar mais umas prendidinhas. Enfim, gente, a colocação da peruquinha basicamente é isso, tá? Mais no começo, que é um pouco chatinho, que a gente puxa ali, então prende, o cabelinho ele enrosca um pouquinho na linha, mas depois a gente já consegue olhar bem aonde precisa aí de prender, e aí vai ficando mais fácil aí a colocação. Então, eu vou prender aqui também, olha que tá um pouco xoxo. Então, aí a gente dá mais uma costurada aí nessa peruca na cabeça. O quanto mais a gente conseguir prender ela aí na cabeça, melhor, fica mais bonito o trabalho.
Bom, agora é a hora da gente se transformar em cabeleireira, né? Então, aqui no meu canal no YouTube, a gente se transforma em cabeleireira, em manicure, a gente se transforma em várias profissões, né? O artesão, ele tem que ter essa aptidão, né, de se transformar. E agora eu vou cortar aqui, vou separar o que é franja e vou cortar a franjinha dela. E agora eu vou cortar o cabelinho, porque eu quero o meu cabelinho curtinho, porque é uma boneca criancinha ainda, né? Então eu vou cortar todo o cabelinho dela, a volta toda. Bom, agora é só acertar, né? Ver o que está aí fora, o que não está muito certinho e dando uma acertadinha. Mas enfim, né, gente? Cortamos. Agora a gente olha direitinho, tira os excessos. Bom, meninas, eu utilizo esse negocinho aqui para tirar pelinho das minhas bonecas, tá? Eu compro nessas lojas tipo que vende roupa, lojão de roupa, né? Lojão que vende bastante roupas, assim, em shopping. Então vocês encontram esse rolinho que é para tirar pelinho de roupa. Então eu uso muito aqui no ateliê, porque é adesivo e ele tira bem os pelinhos de cabelo. Olha só, a gente vai passando e vamos tirar então todo o pelinho da bonequinha com esse negocinho aqui, esse rolinho adesivo. E agora eu vou vestir uma roupinha de bebê mesmo nesse bebê, né? Porque o meu vai ser uma menininha. Eu já fiz o menininho, né? Que foi moreninho e agora eu vou fazendo a menininha. Olha só, eu vou vestir uma fraldinha RN, que serve direitinho nessa boneca. E vou vestir uma roupinha tamanho P, tá? Um bodyzinho, uma calcinha. Eu acredito que o RN também sirva, porque na outra bonequinha eu coloquei um body RN. Mas o P e o RN, eles têm uma diferença pouca, né? Então, tanto um como o outro vai servir aí na nossa bonequinha, porque ela é bem gordinha, né? Bem bebezinha de corpinho. Então, vesti aí a roupinha nela. Vou colocar também um tênisinho no pé, acho que vai ficar bem fofinho. Então, eu escolhi esse modelinho. Eu vou aqui arrumar o cadarço e vou colocar nela. Então, prontinho. Vesti, colocamos cabelo. Então, aqueles risquinhos do rostinho, eles disfarçam bem aí com o cabelinho, né? Nessa bonequinha mais clara. Na marronzinha quase não aparece. Espero que vocês tenham gostado do curso e até a próxima aula, meninas. Beijos!